Se por acaso você tem mais de 60 anos de idade e tem o hábito de consumir nozes diariamente, acreditando que elas são benéficas para o cérebro e o coração, é imperativo que pare imediatamente. Você acreditaria se eu lhe dissesse que essas mesmas nozes, que você ingeria pensando em sua saúde, eram na verdade um veneno doce que silenciosamente corroía seus rins, levando-o a sentar-se diante de uma máquina de diálise 10 anos antes do previsto? É verdade que as nozes estão entre os 10 superalimentos mais importantes do mundo. O problema não são as nozes em si, mas sim três hábitos alimentares terríveis que, sem querer, praticamos diariamente em nossas mesas, transformando as nozes em um carcinógeno de primeira classe e um destruidor renal. Eu não estou do lado dos hospitais, estou do seu lado, revelando verdades ocultas que outros hesitam em contar, tudo para proteger sua saúde e sua vida. Muitos idosos, apesar de não beberem álcool nem fumarem e de consumirem nozes, que são consideradas saudáveis, diariamente sofriam de proteinúria de causa desconhecida e de uma rápida deterioração da função renal. Você sabe qual era o lamentável ponto em comum entre essas pessoas? Era o fato de que consumiam nozes em combinações mortais que os rins detestam. Hoje, com a minha consciência de médico, vou expor em detalhes os três alimentos que jamais devem ser consumidos com nozes, pois podem danificar seus rins em apenas uma noite. E, ao contrário, revelarei as três fórmulas de ouro para o consumo de nozes, que podem revitalizar até mesmo rins moribundos. Este vídeo não é apenas uma simples informação de saúde. É o único guia de... Talvez você tenha se sentido um pouco injustiçado ou intrigado ao ouvir o que acabei de dizer. Você pode querer perguntar: Doutor, dediquei minha vida inteira à minha família e agora, finalmente, estou tentando cuidar um pouco de mim, consumindo nozes que são consideradas boas. Por que isso estaria errado? E você está certo. Não há nada de errado com seus sentimentos. No entanto, infelizmente, seus rins, que foram usados por mais de 60 anos, não são tão fortes quanto os sentimentos. Permita-me explicar de uma forma fácil de entender. Os rins em nosso corpo são como grandes filtros de purificadores de água. Quando éramos jovens, esses filtros eram muito densos e limpos, filtrando as toxinas com grande eficiência, independentemente do que comíamos. Mas ao atingir a casa dos 50 e 60 anos, esses filtros, que trabalharam incessantemente por mais de 40 anos, ficam desgastados, cheios de buracos ou completamente entupidos com resíduos. Isso é o envelhecimento. O problema é que você acredita apenas no que ouve na televisão ou na internet sobre as nozes serem boas para o cérebro e as consome indiscriminadamente, sem considerar o estado de seus rins. As nozes certamente contêm óleos benéficos que auxiliam as células cerebrais. No entanto, a história muda quando elas são consumidas da maneira que geralmente fazemos, misturadas com sal, açúcar e farinha. Para rins velhos e cansados, isso não é nutrição, mas sim uma enorme e pegajosa pilha de lixo difícil de processar. Os rins precisam se esforçar 10 vezes mais do que o normal para filtrar essa substância pegajosa, acabando por sofrer uma sobrecarga e se danificando silenciosamente. É por isso que muitas pessoas só procuram um hospital quando seus corpos estão inchados e a urina está cheia de espuma. Nesse ponto, os médicos apenas dizem friamente: já é tarde demais, você precisa se preparar para a diálise. Não confie demais nos hospitais. O sistema hospitalar é para remediar problemas depois que eles surgem, não para orientá-lo sobre cada alimento que vai para sua mesa. É por isso que o que vou lhe dizer hoje é mais importante do que qualquer suplemento nutricional caro. Então, quais são esses alimentos que, sem querer, consumimos diariamente com as nozes em nossa mesa? Vamos verificar agora mesmo o primeiro culpado, um lanche popular que destrói os rins. Primeiro, é um assassino mascarado que engana seus olhos e sua boca com seu sabor doce. Os alimentos que você pode facilmente confundir são os biscoitos de nozes, tortas de nozes, cereais com sabor de nozes e misturas de nozes que se apresentam como saudáveis. Ao parar em uma área de descanso ou ir ao supermercado, você verá fotos grandes e apetitosas de nozes na embalagem externa. As caixas exibem frases chamativas como feito com trigo nacional, nutritivo, lanche saudável, bem-estar e grãos, fazendo alimentos saudáveis para qualquer um. São também um presente e fitness para seus pais. Como contém nozes, deve ser muito melhor para a saúde do que biscoitos comuns de farinha. Posso comer um pouco mais sem problemas. Você pensa, sentindo-se seguro.
Como eu poderia não entender esse sentimento? Mas lamento dizer, essa crença está errada. Se você lesse a lista de ingredientes na parte de trás da embalagem com atenção, mesmo que apenas uma vez, você se sentiria traído. Os ingredientes em maior quantidade não são as nozes, mas sim o açúcar e a farinha refinada. Os óleos usados para dar sabor são, em sua maioria, gorduras processadas baratas, como margarina ou gordura vegetal hidrogenada. As nozes são adicionadas apenas em pequenas quantidades para dar um toque, ou são moídas para dar apenas o aroma. Em outras palavras, isso é apenas um pedaço de farinha cheio de açúcar e gorduras ruins, disfarçado com a roupagem saudável das nozes. Após os 50 anos, o pâncreas também envelhece. A insulina não consegue processar o açúcar, que entra no corpo, com a mesma eficiência de quando éramos jovens. Nessa situação, se você consumir biscoitos de nozes ou doces de nozes, o açúcar no sangue sobe drasticamente, como uma montanha-russa. O sangue, que se torna pegajoso como água açucarada, flui pelos vasos sanguíneos e adere às delicadas paredes dos capilares renais. Isso é chamado de hemoglobina glicada, que, em termos simples, significa que o açúcar se acumula nos vasos sanguíneos. Se esses resíduos entupirem completamente os filtros dos rins, os rins não conseguirão respirar. É crucial nunca esquecer que a principal causa da insuficiência renal crônica é o diabetes. Muitas pessoas acabam na sala de hemodiálise. Vou fazer uma comparação simples. Apenas um pequeno, doce e perfumado biscoito de nozes pode conter tanto açúcar e gorduras ruins quanto uma tigela de arroz. Por outro lado, 3 ou 4 nozes torradas em seu estado natural, sem açúcar e sem fritura, na verdade limpam os vasos tâneos. Se seus rins já estão enfraquecidos ou se você tem risco de diabetes ou pressão alta, qualquer biscoito que leve o nome de nozes é como um veneno. Lembre-se de que, embora seja doce na boca, seus rins estão sofrendo silenciosamente e gritando. Mas há algo ainda mais perigoso do que biscoitos. Muitas vezes, o fígado e os rins são danificados simultaneamente por algo que não jogamos fora por pena e acabamos comendo. Terceiro alerta é sobre algo que está silenciosamente liberando toxinas no canto da sua cozinha, neste exato momento. Enquanto os biscoitos de nozes que mencionei anteriormente são inimigos crônicos que adoecem os rins lentamente, o alimento que vou mencionar agora é como uma bomba relógio que pode causar um golpe fatal no seu fígado e nos seus rins. A terceira coisa que você nunca deve comer são nozes mofadas ou rançosas devido ao armazenamento inadequado. Na verdade, isso não é tanto um tipo de alimento, mas sim um erro muito perigoso que ocorre com frequência em nossas cozinhas. Nossos pais e avós viveram uma vida em que valorizavam os bens e consideravam um pecado jogar fora as sobras de comida. Por isso, ao comprar nozes ou amêndoas no supermercado ou na feira, eles escolhem pacotes grandes para economizar um pouco mais. E eles colocam esses grandes pacotes na despensa da cozinha ou na prateleira ao lado do fogão, e os consomem por meses ou até mais de um ano. Cada vez que sentem fome, abrem e fecham a tampa, expondo as nozes ao ar, ao calor intenso gerado ao cozinhar e à umidade da cozinha, sem qualquer proteção. É exatamente aí que ocorrem reações químicas terríveis. As nozes são alimentos muito ricos em gorduras vegetais, ou seja, óleos. Quando frescos, esses óleos são um remédio tônico, que limpa os vasos sanguíneos. Mas quando expostos ao ar ou ao calor por muito tempo, eles passam por um processo de rancificação e se transformam em óleos estragados. O cheiro desagradável que chamamos de cheiro de ranço é exatamente esse sinal, mas o que é ainda mais assustador são as micotoxinas invisíveis. É fácil para o mofo altamente tóxico chamado aflatoxina crescer nas frestas de nozes rançosas. O Instituto Internacional de Pesquisa classifica a aflatoxina como um carcinógeno de primeira classe. Ela possui uma toxicidade tão potente quanto o arsênico e, mesmo em pequenas quantidades, pode destruir as células hepáticas, causando câncer de fígado e danificar gravemente os filtros dos rins que deveriam eliminar essa toxina. Alguns idosos, mesmo percebendo um cheiro estranho ou um leve mofo branco nas nozes, por pena de desperdiçar, as lavam ou as torram na frigideira para comer. Eles pensam que o calor matará os germes, mas isso é um erro muito perigoso. Toxina aflatoxina é destruída mesmo em temperaturas ultra altas, acima de 208 graus Celsius. Mesmo fervida, torrada ou lavada alta permanece. Ou seja, comer nozes com cheiro de ranço depois de torrá-las é o mesmo que aquecer e beber veneno. A
Após os 50 anos, a capacidade de desintoxicação dos rins já está reduzida pela metade. Nessa situação, consumir óleos ranços e mofo cancerígeno é como jogar gasolina no fogo. Os rins espremem as últimas forças para tentar eliminar essa toxina poderosa do corpo, mas acabam parando em um estado irreversível. Por favor, eu imploro. Seu corpo não é uma lata de lixo. Se ao abrir o pacote de nozes em sua casa, você sentir um cheiro de óleo velho ou de tinta em vez de um aroma agradável, jogue no lixo sem hesitar por um segundo. Se você notar manchas brancas ou azuis na superfície das nozes que não estavam lá antes, descarte todo o lote. Você pode economizar alguns milhares de wons ou dezenas de milhares de wons agora, mas depois pode acabar gastando dezenas de milhões de wons em despesas hospitalares. O que é realmente lamentável não são as nozes estragadas, mas sim a sua velhice saudável que sofrerá por causa dessas toxinas. Bem, agora sabemos quais são os conjuntos que danificam os rins quando consumidos com nozes: biscoitos de nozes cheios de açúcar e nozes rançosas. Então, o que devemos fazer agora? Parar de comer nozes completamente? Não. Já nos livramos dos maus amigos. Agora é a hora de apresentar os bons amigos que salvarão seus rins. A partir de agora, revelarei os 3 alimentos milagrosos que, em parceria com as nozes, podem fazer com que até mesmo rins moribundos voltem a respirar. Se você consumir as nozes seguindo este método, elas se tornarão novamente o melhor remédio para proteger seus vasos sanguíneos. Bem, as histórias assustadoras acabaram. Aqueles que até agora estavam pensando em jogar fora todas as nozes em casa depois de ouvir minha história, pode ficar tranquilos. As nozes não têm culpa. As nozes ainda são o melhor ingrediente para proteger o cérebro e o coração. Apenas as associamos a maus amigos. Agora apresentarei os melhores parceiros que farão com que as nozes revelem 100% de seu verdadeiro valor. O primeiro parceiro de ouro que limpará seus vasos sanguíneos turvos e aliviará a carga sobre seus rins cansados após os 50 anos é a maçã. Você está desapontado por ser tão comum? Mas, como diz o ditado, a melhor cura está onde menos se espera, e o maior remédio tônico está bem na sua cesta de frutas. Comer maçãs e noz juntas é, medicamente, uma das combinações mais perfeitas para os vasos sanguíneos. O segredo fundamental reside em um componente chamado pectina, presente na maçã. A pectina é uma fibra alimentar solúvel que atua como um limpador de vasos sanguíneos, absorvendo o colesterol pegajoso e os triglicerídeos enquanto circula pelos vasos sanguíneos e os arrasta para fora do corpo. Nossa dieta é composta principalmente por alimentos salgados, então sempre há um excesso de sódio em nosso corpo. Os rins estão sempre sobrecarregados tentando eliminar esse sal. No entanto, as maçãs são ricas em um componente chamado potássio. Quando esse potássio entra no corpo, ele se lia excesso de sódio e excreta pela urina. Ou seja, apenas comer maçãs alivia significativamente o trabalho árduo que os rins teriam que fazer. Quando as nozes se juntam a isso, o efeito é duplicado. Os ácidos graxos insaturados das nozes tornam as paredes dos vasos sanguíneos fortes e elásticas. Uma colaboração perfeita ocorre onde a maçã limpa os resíduos dentro dos vasos sanguíneos e as nozes reparam as paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, o sabor crocante e refrescante da maçã e a textura saborosa das nozes são excelentes por si só, e quando consumidos no meio da tarde, fazem com que a vontade de comer lanches doces prejudiciais, como biscoitos ou tteokbokki, desapareça completamente. A melhor forma de consumo é cortar meia maçã em fatias finas com a casca, após o café da manhã ou entre o almoço e o jantar, quando estiver com fome, e mastigá-la lentamente com 4 ou 5 nozes torradas. Consumir dessa forma facilita a digestão e fornece energia imediata ao cérebro, sendo muito bom também para a prevenção da demência. No entanto, há uma precaução que deve ser abordada aqui. Se você já foi diagnosticado com insuficiência renal crônica ou recebeu um aviso de seu médico para controlar a ingestão de potássio, deve ter cuidado ao consumir maçãs. Isso ocorre porque pessoas com função renal muito reduzida podem não conseguir excretar o potássio, o que pode levar a situações perigosas como arritmias. Essas pessoas devem perguntar ao seu médico quantas fatias de maçã podem comer por dia e se podem comê-las com nozes e devem consumir apenas a quantidade permitida. Isso ocorre porque a comida é uma faca de 2 gumes. É um remédio tônico para pessoas saudáveis, mas requer cautela para pacientes. Então, sim,
Quando as nozes se encontram com este ingrediente indispensável na mesa coreana, você pode comê-las à vontade sem se preocupar com açúcar no sangue. Se a maçã é o limpador de vasos sanguíneos que abre amanhã, o segundo parceiro que protegerá seus rins na mesa do almoço e do jantar são os vegetais verdes, tão familiares para nós, especificamente repolho, alface e folhas de gergelim. Na mesa coreana, esses vegetais são geralmente consumidos com molho ou salgados. A rica fibra alimentar dos vegetais atua como um escudo, impedindo que o açúcar no sangue suba drasticamente após as refeições, e as boas gorduras das nozes purificam o sangue. Se você comer esta salada de nozes saborosa como acompanhamento, em vez de pratos salgados e doces, apenas 3 vezes por semana, seus rins finalmente respirarão aliviados, livres do banho de água salgada. A terceira e última combinação de ouro é o melhor alimento nutritivo para idosos que têm perplexidade em digerir ou têm mais de dentes fracos e acham difícil comer. É o mingau com nozes. Se você moer as nozes e adicioná-las, a textura áspera desaparece, permitindo que pessoas com digestão fraca as comam sem problemas. E as gorduras e proteínas das nozes retardam a taxa de absorção de carboidratos, impedindo que o açúcar no sangue flutue. Quando o beta-caroteno, o pigmento amarelo da abóbora, e as vitaminas das nozes se encontram, o efeito de combater a inflamação no corpo se torna ainda mais poderoso. Em vez de tomar suplementos nutricionais caros, este pequeno hábito de polvilhar nozes em cada colher de arroz ou tigela de mingau que você come diariamente será o investimento mais certo para proteger a elasticidade de seus vasos sanguíneos e a saúde de seus rins. Assim, aprendemos sobre maçãs, vegetais verdes e mingau de grãos, que são bons para comer com nozes. No entanto, como diz o ditado, muito de algo bom pode ser ruim e comer demais pode ser tóxico. Quantas nozes devemos comer por dia para que nossos rins estejam seguros? No próximo passo, definirei o padrão exato. Bem, agora resta a parte mais importante e crucial da palestra de hoje. Aprendemos com o que comer nozes, mas, na verdade, mais importante do que isso é a questão as quantas nozes devemos comer por dia para que nossos rins estejam seguros. Mesmo o melhor remédio do mundo pode se tornar veneno em excesso. E essa é uma verdade absoluta para os rins que envelhecem. Como a condição de saúde de cada pessoa é diferente, por favor, grave em sua mente o padrão que vou definir agora e siga-o rigorosamente. Em primeiro lugar, para pessoas relativamente saudáveis na casa dos 60 anos, sem diabetes e com níveis renais normais, cerca de 5 a 7 metades de nozes por dia é a quantidade ideal. Essa quantidade é suficiente para limpar o cérebro e os vasos sanguíneos sem sobrecarregar os rins. No entanto, se você tem pressão arterial um pouco alta, diabetes, toma medicamentos para colesterol alto, é muito mais seguro reduzir um pouco a ingestão diária sem ser ganancioso. Há um erro fatal que muitas pessoas cometem aqui. É comer nozes como um lanche depois de uma refeição farta. Isso não é adicionar um remédio tônico ao corpo, mas sim jogar uma bomba calórica em vasos sanguíneos envelhecidos. As nozes não são um lanche para comer depois de uma refeição completa, mas devem ser usadas para preencher o vazio deixado ao parar de consumir lanches ruins que você costumava comer, como café misto doce, bolos de arroz ou biscoitos. Somente assim, a ingestão calórica geral será reduzida, o açúcar no sangue não aumentará, e você poderá ver o efeito de limpeza dos vasos sanguíneos de forma adequada. Por fim, as pessoas que devem ter mais cuidado são os pacientes que já foram diagnosticados com insuficiência renal crônica ou que estão em diálise. Se essas pessoas consumirem nozes indiscriminadamente, confiando apenas no que ouvem na televisão ou de um vizinho, os níveis de potássio podem aumentar drasticamente, causando um choque cardíaco. Isso ocorre porque a capacidade de eliminação de seus rins é completamente diferente da de uma pessoa comum. Portanto, pessoas com problemas renais graves devem sempre perguntar ao seu médico se podem comer nozes, e se sim, quantas nozes por dia são seguras, e devem consumi-las somente após receber uma prescrição precisa. Não mudar a dieta arbitrariamente, sem a permissão do médico, é o caminho mais sábio e seguro para proteger o restante de sua vida. Meus queridos, ao concluir esta longa palestra de hoje, há uma última coisa que gostaria de dizer. O fato de eu ter alertado sobre os biscoitos de nozes hoje não foi simplesmente para assustá-los. É porque eu, mais do que ninguém, conheço os anos difíceis que vocês dedicaram
cuidando para que seus filhos tivessem comida na boca, sem perceber que seus próprios corpos estavam envelhecendo. Agora é a hora de parar de preocupar com os filhos e cuidar de seus próprios corpos, especialmente dos 2 rins que adoecem silêncio. Muitas pessoas se resignam, pensando que é natural ficar doente com a idade. Mas isso não é verdade. Os pequenos hábitos que prometemos hoje, como comer salada de nozes em vez de nozes salgadas e doces, e jogar fora nozes velhas, mesmo que seja um desperdício, mudarão completamente sua aparência daqui a 10 anos. Essas pequenas escolhas se acumularão e se tornarão a semente de um milagre que permitirá que vocês fiquem de pé e saudáveis ao lado de seus entes queridos. Em vez de em uma cama fria de casa de repouso, uma vida em que você caminha com seus próprios pés, come com suas próprias mãos e não é um fardo para seus filhos. Não é essa a verdadeira felicidade da velhice que sonhamos? O momento mais rápido é quando você pensa que é tarde demais. Agora mesmo, na seção de comentários abaixo do vídeo, mostre sua firme determinação, deixando um comentário como: a partir de hoje, cuidarei dos meus rins ou o número 1. Eu o apoiarei e ajudarei até o fim para que essa breve promessa não termine em 3 dias. Além disso, não guarde esta importante informação apenas para você, mas compartilhe com seu cônjuge que se senta à sua frente na mesa e com seus queridos amigos, com quem você se exercita todas as manhãs. Para aqueles que não conseguem praticar por falta de conhecimento, este vídeo será um presente de vida mais valioso do que economizar milhões de wons em despesas hospitalares. Não podemos voltar aos 40 anos. Mas se viveremos nossos 70 e 80 anos com dor ou com vitalidade, depende de sua escolha hoje. Sinceramente, rezo para que o resto de sua vida seja preenchido com dias saudáveis e felizes, olhando para o céu azul, vendo o teto de um hospital com cheiro de remédios. Espero que minha sinceridade chegue à sua mesa e em vídeo de hoje. Obrigada